E aí, pessoal, o timeline tricolor desta segunda-feira tem muito assunto. Começa com a pressão por Quinteiros, porque já se coloca, inclusive, nomes de treinadores que podem substituir Quinteiros. Isso esteve na timeline tricolor, isso mesmo, nós vamos falar sobre isso. Se fala em prazo, inclusive, que o Grêmio estipula para ele dar resultado. Vamos falar também de sorteio da Copa do Brasil, de previsão de público contra o Atlético Grau, tem muito assunto por aqui. Timeline a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Você está vendo ali, né? Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Que você tem através do site, mercadãodainformática.com.br. Ali tu encontra tudo. Todos os produtos. São 5 lojas físicas em Porto Alegre. Uma delas, a loja na Avenida Grécia, você tem assistência técnica. Deu problema no teu computador, deu problema no teu notebook, vai lá. Fala que tu veio aqui do canal do CCD. Você não vai se arrepender. E se você quiser comprar nas lojas, computador pronta entrega, computador gamer, monitores com preços imbatíveis, você tem tudo que você precisa. Mercadão da Informática. Não deixe de conhecer. Gente, olha o que tem de assunto na timeline hoje. As pessoas às vezes perguntam, o que é a timeline, Cecília? Timeline é tudo que se diz sobre o Grêmio no dia. E a gente junta tudo aqui para comentar algumas situações, algumas que a gente concorda, outras não, algumas que a gente tem informação, outras não. E essa é a ideia. Hoje, por exemplo, o Diego Torbes diz que Quinteiros está pressionado no comando técnico e o nome do Dorival Júnior ganha força nos bastidores do clube. Se isso for verdade, não sabe o que está acontecendo. Dorival no Grêmio? Pelo amor de Deus, né? E isso se soma também à informação que vem do Gabardo, que a gente sabe que é muito bem informado, que o Grêmio dá uma espécie de prazo. Uma espécie de prazo. A data limite que a direção dá para Quinteiros ajustar o time é até o Grenal. Mas e aí? Como é que a gente vai resolver isso aí? O Grêmio tem Atlético Grau, depois tem o Flamengo no domingo. Depois tem o Godoy Cruz. Não, depois tem o time do Mirassol. Depois tem o Grenal. E aí? Não tem prazo. É óbvio que o Grenal é meio divisor de águas, porque se o Grêmio chegar no Grenal na zona de rebaixamento, é evidente que nós vamos estar incomodados aqui, bronqueados aqui. É óbvio. Mas não adianta a gente sair muito disso. Nós temos que saber se ele vai dar resultado ou não, senão tirar hoje. Tem gente falando, por exemplo, que inclusive o jogo contra o Grau é um jogo de risco para o Quinteiros, mas se não ganhar do Grau, vai ganhar de quem? É evidente isso. Evidente isso. Se não ganhar aqui, vai ganhar como? O Grêmio que se cita, estão citando, o Geiso Lisboa falou isso, que o Grêmio deve mudar o time. Inclusive com possibilidade de jogar, até se discute, sem o camisa 5. Então seria Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo, Lucas Esteves, Edenilson, Vijaçante e Cristaldo, Pavon ou Aravena, Oliveira, que volta, e Bright White. Ou seja, o Grêmio utilizaria o jogo para treinar. O que eu concordo. Então o Cristaldo estaria voltando. Mas é preciso dizer que todas as escalações que são sugeridas, elas acabam sendo confirmadas ou não apenas uma hora não, né? Apenas 3 horas antes, quando ele faz a palestra e resolve dar o time para os jogadores. Ninguém tem muita informação sobre time aqui. Essa é a verdade. Tanto é que todo mundo praticamente erra todos os jogos. Ele não abre o jogo. Ele não abre o jogo. Jogo que contra o Atlético Grau tem a previsão de público de 16 mil torcedores. Eu achei até boa. Abaixo de 10 mil é que seria vergonhoso. Mas 16 mil é um número aí razoável, um número talvez de Campeonato Gaúcho que a gente esteja também projetando. 16 mil torcedores para um jogo desses. O Grêmio joga aí pela liderança da chave, depois tem os jogos contra o Godoy Cruz, mas nesse momento é isso que se tem.
É um jogo contra um time que está no meio da tabela do Campeonato Peruano. E que veio aí para tentar fazer história e tal, nessa linha, né? Outra notícia que também fez parte hoje do Dia do Grêmio foi uma notícia trazida pelo Josimar Farina, que diz o seguinte: a 37ª Vara Cível de São Paulo decidiu pela retomada do processo de penhora da Arena do Grêmio, naquele processo antigo que teve. A gente sabe que, do ponto de vista prático, a penhora não se constitui. Não se constitui. Mas o fato é que seguem brigando com processos o Grêmio contra a Arena, e isso já enterrou a relação Grêmio-Arena. Ou o Grêmio muda a gestão da Arena, ou nós vamos ficar com isso aí até terminar esse negócio. E o prazo é 20 anos, mas já falta 8, mas depois vai ter mais ainda, porque não vai estar fechada a conta, porque as pessoas não vão ter pago aqui e ali. E isso cada vez mais cria uma dificuldade muito grande, e a gente precisa compreender isso. Eu já falei que o Christian Oliveira deve voltar, né? Ele foi preservado no último jogo e deve voltar. Outro assunto que também começa a fazer parte é o sorteio da Copa do Brasil, que foi confirmado para quarta-feira às 15 horas, e que o Pilar vai fazer no canal dele uma live para acompanhar aqui. Times que podem pegar o Grêmio: o Ceará, que ganhou do Grêmio, e depois times que não estão na Série A: o Criciúma, o CRB, o Operário do Paraná, o Botafogo da Paraíba, o Brusque, o Novo Horizontino, o Paysandu, o Náutico Aparecidense, o Retrô, o Maringá, o Maracanã, o Capital do Distrito Federal, CSA e Vila Nova. São esses os adversários que podem pegar o Grêmio. Tirando o Ceará, por isso, que é um time de Série A, os outros todos times de séries menores aí, que dão amplo favoritismo para os times do pote 1, né? O Grêmio que faz parte desse pote, o Grêmio que é um dos principais clubes que jogam a Copa do Brasil, tem 5 conquistas. KTO, amplo favoritismo na KTO, a KTOdes, né? A KTO, amplo favoritismo, o Grêmio paga 1,17 e o Atlético Grau 15 por 1, ou seja, franco favoritismo do Grêmio para esse enfrentamento. Outros jogos também, a gente vai fazer a nossa acumuladinha, mas é um jogo de favoritos, tá? É um jogo de favoritos aí, um jogo interessante aí para quem gosta de fazer uma acumulada, algo que eu adoro fazer. É um jogo interessante esses da Sul-Americana que serão realizados nesta terça-feira. Outra curiosidade do dia, a CBF começou a afastar os árbitros. E qual foi o primeiro árbitro que ela afastou? O árbitro do jogo do Inter ontem. Por aqui não se falou tanto em erro, mas pelo visto a CBF achou que foi. Pelo visto a CBF achou que foi. Porque foi afastado, assim como o árbitro do jogo entre Sport e Palmeiras, um pênalti escandaloso pró Palmeiras nos últimos minutos do jogo, que garantiram a vitória do Palmeiras, um pênalti que, convenhamos, é absurdo. E o erro do Inter também, porque, pô, expulsar ali naquele lance ali é demais, mas por aqui acharam tudo normal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.